Voltamos para o último bloco do nosso programa. Estamos conversando com o ministro do Trabalho e Emprego, Manuel Dias, sobre o futuro da CLT. Bom, ministro, mudando um pouco o foco, a Constituição Federal ela estabeleceu o modelo de unicidade sindical. Mas essa forma de organização dos trabalhadores tem gerado uma certa fragmentação. Prova disso é que antes da Constituição existiam cerca de 2.400 sindicatos e hoje já são aproximadamente 20 mil sindicatos. Que análise o senhor faz desse modelo? A Constituição consagrou o princípio da unicidade sindical. Essa nós defendemos, inclusive. Ocorre que o país cresceu, né? Nós estamos vivendo hoje um país com desenvolvimento, com reconhecimento de novas categorias. E na medida que você reconhece uma categoria, ela adquire o direito de se organizar. A Constituição brasileira estabelece a livre organização. Não cabe ao Ministério do Trabalho regular isto. Então, na medida em que essas novas categorias são oficializadas, na medida em que eles se dividem por esse fato do reconhecimento em outras categorias, eles têm direito a organizar o seu sindicato. Organizado o seu sindicato, cabe ao Ministério do Trabalho, depois do requerido registro, se preencher todos os dispositivos legais, conceder o seu registro e a carta sindical. O que foi feito agora pela portaria que foi elaborada em consenso em reunião com as centrais, foi não no sentido de dificultar, foi criar maiores exigências no pedido desses registros. Então, o crescimento do número de sindicatos independe do Ministério, novas categorias que surgiram e elas estão solicitando, através de um direito que lhe é assistido, este registro junto ao Ministério do Trabalho. Então, acho que representa o crescimento nacional, o número de empregos, representa que o Brasil hoje é uma grande potência mundial, e isso forçosamente obrigará o surgimento dessas novas organizações. Inclusive, a própria Constituição ela garantia o direito de greve aos servidores públicos federais. Está dependendo de regulamentação, mas hoje nós temos a organização sindical também dos servidores, tanto a nível nacional, estadual e municipal. Bom, a CUT, a Central Única dos Trabalhadores, que é a maior central sindical do país, é contrária ao imposto sindical e defende que seja instituída uma taxa assistencial, uma contribuição que dependeria da autorização dos trabalhadores que seria dada em assembleias. Bom, a taxa seria uma contribuição de 1% sobre o salário mensal de todos os trabalhadores com carteira assinada, o que em um ano representaria em torno de 2 dias e meio de trabalho. Bom, as visões que se apresentam são, de um lado, que a taxa vai representar um gasto extra e de outro que ela permitiria aos trabalhadores mais cobranças por desempenho dos sindicatos. No início do mês, a presidente Dilma Rousseff vetou da lei que regulamenta a profissão de comerciário o parágrafo que previa a chamada taxa negocial. Mas a CUT, pelo visto, não desistiu da proposta e diz que vai voltar ao Congresso para derrubar o veto. O que o senhor pensa a respeito desse assunto? A contribuição sindical veio junto com a CLT. Na época, os trabalhadores tinham que ter algum instrumento financeiro para garantir a sobrevivência dos seus sindicatos, como até hoje. Nós estamos vivendo num regime capitalista e, na medida em que você não tiver recursos para manter o sindicato funcionando, você precariza a ação desse sindicato. Há um grande debate hoje nacional com relação à extensão desta contribuição e a criação dessa taxa, especialmente pela CUT. A CUT defendeu já no Congresso Nacional, a CUT tem uma proposta que se encontra hoje na Casa Civil, em que eles querem estabelecer, com o fim da contribuição sindical, esta taxa que iria fazer o papel, iria criar as condições de o sindicato funcionar. É um debate nacional, nós não nos furtamos a debater. Eu acho que temos que fazer um grande fórum para encontrar no debate que sempre avança uma maneira de não precarizar a ação dos sindicatos por falta de recursos e que seja uma decisão que atenda à maioria absoluta
dos sindicatos, das federações, das confederações e das centrais. Muito bem, sempre que se fala em flexibilizar a CLT, cria-se aí um receio, e mais do que justificado, diga-se de passagem, de que os direitos conquistados pelos trabalhadores sejam retirados, suprimidos, diminuídos. Bom, eu pergunto, de que forma a CLT pode ser modernizada, digamos assim, para ajustar o direito à realidade atual das categorias profissionais, já que ao longo desses 70 anos as relações de trabalho evoluíram no Brasil? Exemplo disso, o teletrabalho. O Brasil hoje, como também o resto do mundo, houve a mudança do emprego. Tanto que a participação, por exemplo, da indústria na formação do PIB nacional, na Inglaterra hoje é 24, nos Estados Unidos é 22, ele deixou de ser o principal fator que influencia a formação desse PIB. No Brasil hoje, serviços é que formam a maior parcela de empregos. O processo natural com a automação, com as novas tecnologias, é de que o serviço pesado seja feito por equipamentos, por máquinas, pela tecnologia. Enquanto que os empregos eles estão indo para outro setor, hoje, serviços. Então nós temos que discutir muito isso aí, para que a geração de emprego não perca a razão do seu crescimento. Com relação a essas questões da reforma da CLT, a CLT ela está sendo discutida, debatida, houveram mudanças importantes nesse processo. A criação do Fundo de Garantia substituiu a estabilidade. Tem outras medidas, a criação do banco de horas, também é outra criação que reformula o estabelecido na CLT. Então, o que nós queremos é que esta discussão de reformulação e atualização da CLT não implique em subtração de direitos. Modernizá-la, atualizá-la, adaptá-la às novas realidades, nós somos totalmente favoráveis. Tá certo. No Brasil, a luta pela redução da jornada de trabalho não é nova. Depois de mais de 30 anos de mobilizações, inclusive a jornada de trabalho foi regulamentada primeiramente na Constituição de 1934 e enfrentou, como não poderia deixar de ser, resistência dos empresários da época. Bom, hoje a situação não é diferente. Os trabalhadores eles lutam para reduzir a jornada de 44 para 40 semanais. Ministro, qual o principal obstáculo para que se consiga essa redução da jornada de trabalho sem diminuição dos salários? Qualquer mudança sempre implica em resistências, tanto da parte dos empregados como dos patrões. A redução do trabalho já é, em vários países do mundo, uma realidade. Cada um tem as suas condições de fazê-lo, e eu acredito que se nós estabelecermos um grande debate nacional para discutir essas questões, é possível se negociar. Concessão de um lado, concessão de outro, avanços de um lado, avanços de outro. A gente pode gradativamente encontrar uma maneira de que isso aconteça, porque isso é inexorável. Mas hoje, mais amanhã, nós vamos chegar lá. Já existem algumas categorias no Brasil que têm até menos do que 40 horas, que foram resultados de acordos coletivos de trabalho, que foram resultado de um grande debate nas suas categorias. Então, eu acho que nós devemos estabelecer essa discussão, vamos conceder daqui para que aqui a gente avance e, com isso, nós encontrarmos uma maneira boa que atenda aos interesses, principalmente do Brasil. Bom, ministro, nós estamos nos encaminhando para o final da nossa entrevista, mas eu quero deixar o senhor à vontade aí para fazer a sua conclusão. Vanderlei, eu quero ser, nesse período talvez curto, porque nós já temos eleições no ano que vem, da minha passagem pelo Ministério do Trabalho, para ser um ministro que tenha competência de responder às expectativas da presidenta Dilma. Vargas modernizou o Brasil, transformando de um país agrícola a um país industrial. Nós temos o nosso grande debate nacional, a nossa principal bandeira é a educação. E não há nada mais moderno do mundo do que a educação. As grandes mudanças que o mundo sofreu e vai sofrer cada vez mais é através do conhecimento, da inovação, da tecnologia. Então, o Ministério do Trabalho tem que ser também indutor desse debate, através da capacitação,
da qualificação, da politização da discussão junto aos trabalhadores, para que eles efetivamente participem da vida do seu sindicato, que discutam quais os objetivos, quais os seus interesses, a fim de que a gente faça cada dia mais um país democrático, uma democracia consolidada, para que no futuro nós tenhamos um país igual, justo para todos os brasileiros. Ministro, foi uma honra, muito obrigado pela sua entrevista. A honra foi minha e muito obrigado. Chegamos ao fim do nosso programa. Hoje conversamos com o ministro do Trabalho e Emprego, Manuel Dias, sobre o futuro da CLT que completa 70 anos. Voltamos semana que vem com mais um tema do seu interesse. Até lá!